Boa noite, pessoal. Tá bom. Vamos nos unindo com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo de estudo, pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos oriente, que nos encaminhe no estudo desta noite, que possamos realizar, dar o melhor do nosso entendimento, o melhor da nossa cooperação, para que o estudo possa progredir, para que nós também possamos progredir no aprendizado e no entendimento. E assim, amado Jesus, pedimos também que esses espíritos amigos que sempre estão conosco, nos apoiando, nos incentivando, possam estar hoje e continuar em todos os outros dias que nos reunimos para estudarmos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Ok, já sabem onde nós estamos, todo mundo? Uma só tiragem para 3 edições. Isso, Satiro, por favor, fecha o meu microfone, eu não estou conseguindo, não sei o que eu fiz aqui. Ah, já descobri. Só para vocês saberem, para fechar o microfone, quem está no computador, é só bater na barra de espaço. Entendeu? Bater na barra de espaço do teclado, ó, se você tiver aí, bater na barra de espaço, ele deve fechar. É para fechar, só se mudou. Sandra. Testei e fechou. Abre e fecha. E também abre. No celular, eu não uso muito, então, mas é... Legal, Satiro. Mais uma... Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura nessa parte daí. Quem é que vai ler hoje? Um pouquinho. A gente vai alterando. Vou começar também, depois altera com outra pessoa. Tá? Ouviu ou meu som está ruim? Tá bom, dá para ouvir. Pode começar. Uma só tiragem para 3 edições. Encontrados os documentos das edições conhecidas, primeira e quarta, Deus, Céu e Inferno, agora era necessário encontrar eventuais documentos da segunda e terceira edições. Essa foi a busca mais demorada de todos. Foi preciso, durante alguns dias, consultar atentamente, linha a linha, todos os livros e bobinas do período de 4 anos, tendo essa obra como principal objeto da busca, por vezes retornando para reler os registros em razão da difícil caligrafia dos diversos funcionários públicos que anotavam os pedidos e depósitos e, sobretudo, para garantir a certeza das informações. Eu estava procurando uma declaração específica para cada uma dessas 2 edições e nada encontrei. Aí tem uma notinha. Início. Essa mesma pesquisa foi refeita minuciosamente por Karine Rupal, não sei se é assim que lê, nos arquivos nacionais em Pierre, também não sei ler essa parte aí não, durante o mês de janeiro de 2020, com a confirmação dos dados e do resultado anteriormente obtidos. Karine também esteve em outras pesquisas desta obra. Fim da notinha. Foi somente depois, com dados esclarecedores da pesquisa, que compreendi essa aparente ausência. Em verdade, foi feito somente um pedido de impressão para 3 edições, primeira, segunda e terceira. Explico. A resposta é simples. Era usual, na época, as gráficas protocolarem junto ao Ministério do Interior um pedido de impressão de uma nova obra com a quantidade necessária para mais de uma edição. Dessa forma, havia menos burocracia e melhor produtividade da gráfica, em virtude da maior quantidade de exemplares. Isso ocorreu, por exemplo, com o livro A Gênese, com o pedido de impressão em 7 de outubro de 1867, de 3.000 exemplares da mesma matriz, sendo 1.000 para cada uma das edições primeira, segunda e terceira. O mesmo fato ocorreu com a impressão de O Céu e o Inferno. A gráfica também fez o registro de apenas uma tiragem de 3.000 exemplares, destinado às 3 edições idênticas de 1.000 livros. Por fim, como seriam exatamente iguais,
Apenas o depósito legal da primeira edição foi necessário para regras da legislação vigente. Restava consultar pessoalmente o acervo da Biblioteca Nacional da França, BNF, pois esse órgão era o responsável legal para receber, guardar e conservar exemplares de qualquer obra lançada naquele país. Resolvi ir pessoalmente à BNF, onde eu poderia ter contato com os exemplares existentes e conferir as informações sobre a obra O Céu e o Inferno. Trata-se de um enorme e confortável prédio situado no 13º Arrondissement de Paris, à margem do rio Sena. Quando abriram um concurso mundial para criar um novo prédio, dentre centenas de profissionais, ganhou o jovem arquiteto Dominique Perrault, 36 anos, por uma ideia poética e simbólica. A biblioteca possui grandes corredores e salas de leitura que formam um grande retângulo em cujas das pontas erguem-se 4 torres brilhantes de vidro e aço, as quais, vistas de longe, exibem o formato de livros abertos. Toda essa monumental estrutura converge no vazio central do retângulo, para um jardim que nos faz lembrar que a natureza deve estar no centro dos nossos olhares. Fiz a inscrição, recebi a carteira de usuário, solicitei ajuda especializada dos funcionários em 2 setores e me informaram, com base no catálogo geral, outra nota. Aqui fala que está disponível no site que está marcado, né? Para o catálogo geral, que os exemplares ali existentes de O Céu e o Inferno, até o ano de 1869, eram apenas os da primeira e quarta edições, como já era esperado. Com o exemplar da quarta edição, de O Céu e o Inferno, por sua vez atualizado somente em julho de 1869, estava disponível para consulta na Biblioteca Nacional. Era a edição que, por ter sido depositada após a morte do autor, em configurando uma adulteração, somente está ali por seu valor histórico, para que a farsa não seja esquecida, pois como seus atos de registro são juridicamente nulos, a distribuição da obra não poderia ter ocorrido. Aí tem a foto, né, do Céu e Inferno. Já quanto à primeira edição legítima, o exemplar da BNF estava presente, mas indisponível para consulta pública, em razão de seu mau estado de conservação. Porém, conversei com o responsável pelo setor e, apresentando as razões e documentos de minha pesquisa, obtive o consentimento para acessá-lo. Foi emocionante ter em mãos o exemplar, que estava guardado em envelope protetor com uma etiqueta contendo a expressão "ne pas communiquer", impedindo sua entrega aos usuários em circunstâncias normais. Ao retirá-lo do envelope, vi que o livro estava dividido ao meio por conta do desgaste. Examinei a obra com carinho especial e cuidado, sob o olhar atento do funcionário da biblioteca. Diante das 2 edições, a original e a adulterada, comparei-as e pude confirmar a enorme quantidade de diferenças, especialmente no capítulo 8 original, que foi o mais maltratado pelos adulteradores. Ao final, aproveitei para solicitar sua digitalização, que a partir de então foi disponibilizada. Mais uma nota. Nota 21. Primeira e quarta edições, respectivamente disponíveis, aí fala o site, tá? 21 de outubro de 2019, para acesso e comparação por qualquer interessado. Todo conteúdo novo, e isso era muitíssimo rigoroso na França, precisa ser depositado na Biblioteca Nacional. Quanto a O Céu e o Inferno, existem apenas 2 depósitos, o da primeira, por ser obra nova, e o da quarta, por ter sido modificada.
Não há mistério, nem mais nada a alegar. Não há mistério, nem mais nada a alegar. É um fato em definitivo e inapelável. A quarta edição é a única que alterou o texto de Kardec. Ela foi inteiramente revisada e corrigida, segundo seus próprios sucessores. Nota 22. Foram os próprios sucessores de Kardec que anunciaram na Revista Espírita de julho de 1869 que, nesta quarta edição, posterior a Kardec, a obra estava inteiramente revista e corrigida, com importantes modificações, sendo que alguns capítulos foram inteiramente refundidos e consideravelmente aumentados. Fim da nota. Sendo publicada após a sua morte, trata-se de uma adulteração, uma obra apócrifa que sequer poderia circular. Constata-se, enfim, os seguintes fatos. O céu e o inferno, portanto, existe a edição verdadeira, legítima, com as ideias originais de Allan Kardec, lançada pela primeira vez em 1865, e uma outra ilegítima, amplamente divulgada com ideias falsas, supressões, adulterações, invertendo os conteúdos morais quanto à justiça divina. 1869, tem mais uma nota aqui, nota 23. Os fatos apresentados permitem afirmar o seguinte: a primeira edição de O Céu e o Inferno foi lançada em 1865 pelos livreiros Lideoin, não sei isso aqui não, gente. A segunda e terceira edições de 1868, se foram distribuídas, faziam parte da tiragem inicial de 1865, quando o editor responsável decidiu pedir a impressão de 3 edições antecipadamente. A quarta edição foi publicada em julho de 1869, após a morte de Rivail, pelos administradores da Sociedade Anônima, tendo como editora a Livraria Espírita e seu conteúdo é adulterado. Então, as duas, a primeira e a terceira, são válidas, da quarta não é isso? Querem que continue ou vão comentar? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, esse anúncio que ele fala na Revista Espírita de 1869, eu pesquisei a revista aqui, tem um anúncio nas notas bibliográficas, né? Que fala, à venda em 1º de junho de 1869. E aí ele fala aqui do livro Revelação, o livro dos médios e o Céu e o Inferno. Mas é que ele está falando que a revista foi lançada em julho, né? E realmente, esse anúncio está na revista de julho, mas está dizendo que está à venda dia 1º de junho de 1869. Eu não sei se é um erro aqui da tipografia da revista ou não, né? Não, mas eles tinham as edições anteriores, né? Estou dizendo assim, só uma questão de datas aqui. E realmente fala exatamente isso aí, ó, observação. A parte doutrinária desta nova edição, inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec, sofreu importantes modificações. Alguns capítulos foram inteiramente refundidos e consideravelmente aumentados. Aqui eles estão confessando o negócio mesmo, né? Enganaram todo mundo. É isso aí. Então vamos em frente, né? A página, alguém está perguntando a página aqui. A gente está na página 96, no item As edições derradeiras das obras de Kardec. A gente vai iniciar essa leitura. As edições derradeiras das obras de Kardec. Uma das metas de nossas pesquisas era rever os documentos de impressão e depósitos legais de todas as obras de Allan Kardec para termos segurança quanto a quais edições foram as últimas em vida do autor.
Isto é importante para saber qual delas é a correta para se fazer as traduções em outras línguas que não o francês. Finalmente, com base nos documentos obtidos e nas encontradas física e eletronicamente, podemos entregar ao leitor os números das edições definitivamente das obras principais de Kardec. O Livro dos Espíritos. Sobre o Livro dos Espíritos, a última edição que possui registro com Kardec em vida é a 16ª edição, notinha 24. Curiosamente, trata-se de 2 pedidos de impressão, declarações de impressor, número 864, de primeiro artigo, /2, de 1869. E número 1354, de 24/2, de 1869. Documento F/18, 2, /126, páginas 194 e 304. E 2 depósitos legais, número 755, de 2/2, de 1869, e número 1914, de 19/3, de 1869. Documento F/18.3, entre parênteses, 1122, páginas 119 e 309, com referência expressa ao número da edição e que foram anotadas nos meses de fevereiro e março de 1869. Aparentemente, como no primeiro depósito constou que o formato do livro era em 12, o depósito teve que ser retificado para que constatasse o formato em 18. Deixa eu ver aqui os parâmetros. Todavia, Allan Kardec fez mudanças somente até a 8ª edição, nota 25, conforme pesquisa de Manuel Dutra, informado no site da editora Luschmann, disponível no site, está falando aqui o site. Onde que eu estava, pessoal? Tá. Depois disso, apenas foram feitas reimpressões. Aí vem, depósitos legais e declarações da 16ª edição de O Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo? Introdução ao conhecimento do mundo invisível. Sobre a obra, o que é o Espiritismo, encontramos a declaração da primeira, depois tem depois tem a notinha 26. Declaração do impressor, o número, os códigos direitinho, né? E, seguindo a mesma lógica, podemos afirmar que essa é a edição definitiva. Depósito legal e declaração de impressão da 8ª edição de O que é o Espiritismo, o Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores. Sobre o Livro dos Médios, a última edição anterior à desencarnação de Kardec é a 10ª, pois também encontramos dela o pedido de impressão. Nota 28, declaração do impressor, aí vem os números. E o depósito legal, 29, a mesma coisa, tem a notinha, né, falando os números, realizados nos meses de junho e julho de 1867. Aí vem depósito legal e declaração de impressão da 10ª edição do Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a última edição que Kardec lançou em vida foi a 4ª, com declaração de impressor, em dezembro de 1867, e depósito legal no mês seguinte, janeiro de 1869, mas com conteúdo idêntico ao da 3ª edição. Aí tem as notinhas no rodapé. Depósito legal de declaração de impressão da 4ª edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois vem o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Sobre o céu e o inferno, como vimos, a única tiragem solicitada em vida pelo professor Rivail foi a primeira, com 3.000 exemplares, com declaração de impressor em maio de 1865, depósito legal em agosto de 1865. E tem as notinhas embaixo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo.
sobre a Gênese, como explicado por Simone Privato, e também confirmado em nossa pesquisa, temos como definitiva a 4ª edição, mera reimpressão das primeiras 3, conforme declaração de Pernier, de fevereiro de 1869. Vale esclarecer que o depósito legal só é exigível quando a obra passa a ter um conteúdo novo, como ocorreu depois com a 5ª edição adulterada, que apareceu 3 anos depois. Isso aí. Agora continua, porque agora já vem outro capítulo. Alguém quer comentar Todo alguma mundo coisa? conseguiu baixar os documentos? Se acessar aqui pelo QR Code, dá para baixar. Quem quiser ver. Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, depois pode falar com o Satiro que ele ajuda. Você é bem amiga, hein, Ju? Gente, eu não sou tecnológica. O amigo é chique. Por isso que, né? Vamos dar competência para quem tem. Sim, tá certo. Vamos seguir a história do golpe? Tá tranquilo essa parte? Oi? Essa parte da documentação tá tranquilo? Tá, né? Só informação. Ou seja, Vamos ver. aprovado, né? Que não tem adulteração e mais nada. Somente nessas obras aí, né? Isso é bom a gente saber, né? Com certeza. Que bom. Aqui está dizendo, o Mário, foi lançado hoje, disponibilizando a tradução do livro Céu e Inferno. Mas é o original, seu Mário? Mas esse foi lançado em Portugal, seu Mário? É o original, a tradução da primeira edição. Em Portugal? Em português de Portugal. Em Portugal. Ah, tá. Está disponível para quem quiser descarregar. O autor disponibiliza lá os livros todos. Ah, bom saber. Que legal. Ele lançou hoje, de modo que, olha, aí conseguem descarregar tudo. A nossa é final do mês, né? Tudo indica. Sim. A nossa no Brasil, Deus quiser. Obrigada, seu Mário. Valeu. Quem vai ler? Maria, tu vai continuar lendo? Alguém mais quer ler aí? Não, vamos escolher algum outro voluntário, né, Ju? Para ler. Não, se quiser, eu Sabe continuo. porque é muito extenso, então as pessoas ficam com medo de ficar lendo o tempo todo. Então, poderia ter umas 4, 5 páginas para cada um, aí cada um dá uma continuidade, sei lá, uma opinião. Não, se quiser, eu continuo lendo mais um pouquinho, só que tem uma coisa, quando chega nessas palavras aí francesas, eu pulo. Certo? Não tem problema. Pode pular. Pode pular. Mas se tiver algum voluntário, a gente divide aqui a leitura. Eu começo, então. Tá Então, bem. pronto, a Clarice. 4. A história do golpe. Durante mais de um século, os estudiosos e pesquisadores do espiritismo conviveram com a notícia da denúncia feita pelos mais importantes continuadores da obra de Allan Kardec quanto à adulteração de A Gênese. As historiográficas demonstraram que se tratava de um fato comprovado documentalmente. Agora, o quadro se amplia, as explicações chegam aos detalhes, com novas buscas em Paris e o exame de fontes primárias, entre elas milhares de manuscritos originais reveladores. Não só a Gênese foi adulterada, como também o céu e o inferno.
as derradeiras obras nas quais Kardec estabeleceu as bases da teoria moral espírita, propondo a autonomia intelecto-moral como meio para despertar a regeneração da humanidade. Espera lá. Além disso, uma instituição fundamental para a elaboração da doutrina espírita, a Revista Espírita, foi desviada de seus propósitos. Até mesmo artigos contrários às ideias originais foram publicados. O legado de Allan Kardec foi inescrupulosamente explorado financeiramente por interesses pessoais de seus administradores. E, enfim, a sociedade parisiense se extinguiu. Não há mais dúvida quanto ao fato das adulterações das duas obras de Kardec. Podemos, assim, afirmar, pois, juridicamente, os documentos oficiais confirmam esses fatos. Esse fato, nota 35, vídeo apêndice 5, contendo análise jurídica sobre os fatos envolvendo as adulterações. Legalmente, as obras alteradas e com depósito posterior à morte de Rivaio não são de sua autoria. 36. Nota. O depósito legal de uma obra é a garantia legal da originalidade do seu conteúdo e do direito moral do autor. O exemplar depositado serve como referência para comparar o conteúdo com outros exemplares, atestando sua autenticidade, e também como prova oficial em questões judiciais. O outro documento oficial, pedindo a impressão, confirma a data e requisição de uma determinada edição, mas nada informa sobre seu conteúdo. Portanto, não é suficiente para justificar um conteúdo alterado. Havendo depósito judicial de uma determinada edição com novo conteúdo após a morte do autor, o conteúdo legítimo é sempre o da edição imediatamente anterior à sua morte. Ai, me perdi. 36. Espera lá. Ai, que vexame. Eu também Lá em cima. me perco Ah quando lá. eu tô com Isso considerando tanto lá em cima isso considerando tanto a legislação da época como também atual. Em segunda instância, esse panorama se amplia pelas informações históricas que demonstram um desvio organizado por encarnados administradores que tomaram a sociedade parisiense no pós-Kardec. Por fim, um minucioso estudo comparativo demonstra que a adulteração das obras visava jogar uma cortina de fumaça sobre as inovações conceituais da revolucionária teoria moral espírita, pois a autonomia leva à bancarrota a heteronomia moral, usada desde as primeiras civilizações para manter as massas submissas. Simboliza um embate transitório entre o velho e o novo. Nessa obra, analisamos com profundidade esses três aspectos probatórios da adulteração: o jurídico, o histórico e o doutrinário. As novas investigações renovam e ampliam o entendimento sobre o período pesquisado inicialmente por Simone Privato sobre a adulteração de A Gênese em 1868. Surgiram significativos fatos novos. Como se guardados cuidadosamente em seu escritório, viesse pessoalmente nos esclarecer. Os manuscritos falam tudo que Rivaio, discreto e comedido em seu tempo, manteve em silêncio. Os bastidores, a sua luta, o apoio restrito dos espíritos superiores. E também o inevitável combate de toda a grande obra sofreu nesse mundo, que toda a grande obra sofreu nesse mundo. Nossa, agora começa uma parte bem legal, né? É isso. Querem que eu siga ou outra pessoa segue? Segue mais um. Alguém quer seguir? Os últimos e trabalhosos. Vai lá.
de Allan Kardec. Eu sigo, Ju. Os últimos instantes de Allan Kardec. Somente agora, quando os manuscritos ficaram disponíveis, como também o acesso às fontes primárias digitalizadas dos cartórios, bibliotecas, arquivos, foi possível compreender e descrever os acontecimentos e detalhes da vida, trabalho, relações sociais e até mesmo dos bastidores do espiritismo. Até então, a biografia superficial de Allan Kardec apresentava um homem de gabinete mergulhado nos textos e livros que escrevia durante a década final de sua vida. Nada mais afastado da realidade. Nada foi fácil em sua missão de oferecer à humanidade a libertadora doutrina dos espíritos. Um fato particular, porém, vai exigir desta e das próximas gerações um imenso, trabalhoso e importante trabalho de recuperação e restabelecimento do espiritismo. Este fato é a constatação de um terrível golpe sofrido por seu legado após a morte de Rivaio. Os primeiros estudos dos pesquisadores nos últimos anos mostraram apenas a ponta do iceberg. A publicação dos livros e das revistas espíritas foi fundamental para a divulgação do espiritismo para o público, e o professor Rivaio conhecia os meandros da produção gráfica e seus detalhes, fosse no meio gráfico, editorial ou livreiro. Os dois tipos de documentos legais relativos à publicação de livros na época, a declaração do impressor e o depósito legal, tinham funções diferentes. Kardec conhecia muito bem todo esse processo e orientava os espíritas que estavam criando jornais, revistas e livros espíritas. A referência aqui do documento, modelo de declaração de impressão grafado por Kardec. Por meio de modelos detalhados, a declaração de impressão era entregue ao órgão competente do governo, autorização à impressão. Depois disso, a gráfica imprimia a obra. Precisava, então, depositar alguns exemplares da obra ou do periódico, para só depois entregar os exemplares aos editores. No final de 1867, o livro A Gênese estava pronto e Kardec repetiu o que havia feito com o Céu e o Inferno. Pediu ao Ministério do Interior autorização para uma tiragem única de 3.000 exemplares, que serviria para imprimir gradualmente as 3 primeiras edições. No entanto, o sucesso foi tão grande que em janeiro foi anunciada a primeira edição, que se esgotou rapidamente, e em fevereiro, na Revista Espírita, já aparecia a segunda edição. Além desses 2 livros, Kardec precisava pôr em dia as edições do restante do seu legado. Notoriamente, vivia uma fase decisiva da sua jornada. Neste começo de 1868, publicou as últimas edições em vida de suas obras, como a 4ª edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, depositada em 17 de janeiro daquele ano. E Caracteres da Revelação Espírita, anunciado em fevereiro. Também ocorria, algum tempo depois, a impressão da 8ª edição de O que é o Espiritismo, última obra com novo conteúdo publicada em vida por Rivaio, com depósito legal em 28 de setembro de 1868, mas sem comunicado na Revista Espírita, pois o professor, em geral, preferia anunciar as obras novas ou com modificações significativas. Grande, surpreendente, os espíritos de comunicações privadas já indicaram que essa seria o cônsul da França no México. O professor ultrapassa todas as previsões.
A primeira edição se esgotou em 18 dias e a segunda está a ponto de se esgotar. Estamos, neste momento, na tiragem da terceira. O livro A Gênese estava arrebatando o público e esclarecendo os espíritas de forma marcante, como podemos constatar nas cartas e notícias que Kardec publicou naqueles meses após o lançamento, nas páginas da Revista Espírita. As ancestrais linhas do Gênesis, textos que tanto intrigavam os povos durante milênios, estavam finalmente esclarecidas pela ciência em seus complementares aspectos, humano e espiritual. Kardec distribuiu em março a terceira edição, os derradeiros 1000 exemplares da primeira tiragem da obra. Enfim, naqueles últimos meses de vida do professor Rivaio, foram marcados por muitas tarefas, tempo curto e uma condição crítica de saúde, como veremos a seguir. Além disso, duas grandes, principais e urgentes preocupações tomavam o tempo de Kardec nesse período final, entre 68 e 69. A estruturação conclusiva de suas obras e a passagem do espiritismo de sua fase de fundação, quando precisava agir sozinho, para a teriam muito tempo para pensar e também escrever as regulamentações do espiritismo futuro. Ele sabia intuitivamente que tinha pouco tempo para concluir sua missão. Algumas cartas manuscritas demonstraram que, em fevereiro, Kardec estava interessado em acrescentar 3, pois era de seu costume, depois de um tempo de lançamento, revisar suas obras. Para isso, pediu conselhos aos espíritos para organizar esse trabalho. Alguns amigos espirituais deram orientações para uma revisão de A Gênese com a expressa indicação para não alterar em nada as questões doutrinárias. Sugeriram, além disso, que ele trabalhasse sem pressa e sem dedicar muito tempo. No diálogo com o espírito amigo, por meio de um médium, Kardec perguntou: na reimpressão que nós iremos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas, sem, contudo, aumentar o volume. Você entende que haja partes que poderíamos retirar sem inconvenientes? A resposta: minha opinião é que não há absolutamente nada de doutrina a ser retirado. Tudo aí é útil e satisfatório sob todos os aspectos. Mas eu creio também que você poderia, sem inconvenientes, condensar ainda mais algumas ideias que não têm necessidade de desenvolvimento para serem entendidas, pois já foram esboçadas em outros lugares. No seu trabalho de remodelação, você poderá facilmente conseguir isso. Respondeu o espírito com a clara recomendação de que não se deveria retirar nada, apenas melhorar ou acrescentar. Nota 38. Essa indicação espiritual, publicada por Leymarie em obras póstumas, sem esses trechos e com dados adulterados, é uma das mais evidentes provas da adulteração de A Gênese. Essa supressão, evidentemente, denuncia o conluio ou participação desse infame ato. Essa comunicação foi publicada com adulterações primeiramente na Revista Espírita de 15 de março de 87, depois em obras póstumas em 90. Veja mais detalhes sobre este caso em Autonomia, História Jamais Contada, do Espiritismo. Caramba! E então continua detalhando sua recomendação. É necessário deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez aos olhos do público. Tudo bem até agora, gente? Querem alguma explicação da Juliana ou do Satiro? A explicação é de quem está lendo. A explicação é de quem está lendo. Ai!
Não, você não vai explicar, não? Nós estamos esperando. Senhor amado, então não quero mais ler, não. Não, eu só sou assistente. Ju, esse pessoal é fogo, viu, Ju? Realmente. Danados, né? Ó, pessoal, uma curiosidade para vocês, que a gente fala que são 32 obras de Kardec, né? Uma delas, ele fala aqui, os caracteres da revelação espírita. Isso era uma obra, sabia? Pois é, eu fiquei... Isso não é o capítulo inicial da Gênese. Isso era uma obra que foi publicada antes da Gênese. Nossa. Aí depois foi, se eu não me engano, foi incorporado na Gênese. Eu tenho essa obra. Eu consegui baixar na internet essa obra, mas ela é basicamente o que está na Gênese. O capítulo 1 da Gênese. Foi lançada como uma obra. Que beleza. Satiro. Hum. Satiro. Oi. Quem? Oi, boa noite para todos. Além da Revista Espírita, né, que todo mundo sabe, mas e esses livros básicos, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, Céu, Inferno e a Gênese, será que alguém poderia listar ele depois no grupo, colocar? Eu botei um... Porque eu sempre tive curiosidade de saber quais são esses 32 livros, né? Eu já até ouvi falar que era 22, mas eu tenho curiosidade de saber quais são esses 32, todos eles. Que eu já li vários, mas eu quero saber porque os tem outros. vários livros, tem algumas obras que é tipo essa, Caracteres da Revelação Espírita. Aí virou um capítulo da Gênese. Eu não sabia. Esse é um livreto, E tem outros assim também, entendeu? Mas ele tem várias obras. Eu consegui localizar, se eu não me engano, 24 obras, assim, que são únicas, entendeu? Que não foram incorporadas em outras, que 24 eu consegui localizar, das 32 que estão listadas. Eu até lancei um post lá no Facebook sobre isso. Quem sabia, quem tinha, quem sabia quantas obras eram, quem tinha. Aí eu comecei a reunir e a pesquisar. Eu cheguei a 24, se não me engano. 24 Seria obras. legal colocar o nome delas e tirar foto do livro, né? Colocar. Postar para nós. Eu tenho os PDFs de boa parte, acho que de todas eu consegui achar. Acho que só uma que eu não consegui. Deixa eu te mostrar um que eu tenho aqui. O Satiro, se a gente for analisar friamente, passa de 100 obras. É mesmo? Nossa! Eu não achei essas referências de 100. Sim, Okay. Tem mais de 140. Não, mais de 140. Uau! Porque não, mas a Revista Espírita a gente conta nós que consideramos a Revista Espírita anual, não é? Ela é mensal. Sim, mas a Revista Espírita a gente conta 12 obras. A gente conta errado. Você tem que contar mensal. Sim. Porque Kardec contou mensal, né? Se ela era... Eu sei, mas aí a gente, eu estou falando, nós só está ressaltando. Aí a gente contou a Revista Espírita como Não, anual. Estou dizendo, é errado considerar 32 obras baseando a Revista Espírita como anual. Ela nunca foi anual, ela era mensal. Não, tudo bem, mas a gente, tirando essa ressalva, eu fui atrás das outras, entendeu? Sim, aí eu achei 24, aí eu achei algumas obras assim, só para vocês saberem. Essa aqui, Satiro, essa daqui, ela é considerada? Qual é essa daí? Não estou vendo o título. A obsessão. A obsessão, origem, sintomas e curas. Eu acho que tem uma obra que chama isso. Eu não achei na internet, mas acho que tem uma obra dele. Porque aqui tem várias passagens que está na Revista Espírita. Tem aqui. Sim. Tem algumas que são incorporadas em outro. A Revista Espírita é a base, tá? Tem muita coisa que está nas obras fundamentais que vem da Revista Espírita, uma parte ou tudo. Mas depois eu mando para vocês a lista, eu já fiz isso em papel. E se você tiver o livro, Satiro, manda a foto também do livro. Eu vou botar na biblioteca o que eu achei lá, eu informo a vocês. Aí alguns livros eu achei. Tá bom. Eu perguntei até para o Paulo. Aí o Paulo falou, Satiro, acho que você achou todos. Ele falou para mim. Eu falei, então eu não conheço mais nenhum. Aí, eu já quis perguntar para o Paulo, mas não deu certo ainda. Eu perguntei para você. Não, inclusive eu achei um que ele não tinha. Eu falei, esse aí eu não tenho. Aí me manda. Eu falei, eu mandei para ele.
um deles lá. Mas, assim, não é nenhuma obra... Mas as obras estão aí, são interessantes. Tá? Então, tem sim, viu, Rosângela? Depois... Legal. vou fazer Eu li um que o Kardec ele fez antes do Livro dos Médiuns, só que eu não lembro o nome agora. Ele fez ele antes e depois ele fez o Livro dos Médiuns. Só que eu não lembro o nome. Então, vamos lá. Quem é que vai continuar a leitura? Eu queria fazer essa observação para vocês, que é uma curiosidade. Eu fiquei surpreso também, eu não sabia. Quando eu achei esse livreto, é um livreto, tá? Tem alguns livretos que Kardec produziu. E viu, que é uma das brigas que as pessoas falavam o seguinte: tem algumas coisas que ele publicou na Revista Espírita, depois ele pega e publica como obra. Esse é um exemplo que você deu. O Alisson publicou um link aqui. Mas esse Kardec blog não é aquele blog do... Não sei. Eu estou falando que o Alisson publicou aqui um endereço do blog. Eu achei esse link, viu? Mas acho que ele não está completo, não. E ele tem obras que eu não usei ele como referência, não. Só para você saber. Está colocando as revistas espíritas também, então... Sim, mas é isso mesmo. Tem poucas, né? O que nós temos de tomar cuidado, que umas pessoas vão pegar e vão usar o seguinte sofisma. Vão usar o quê? Algumas sofismas. Vão falar uma verdade que é uma mentira. Por exemplo, essa obra que você citou aí, Caracteres da Revelação Espírita... É um livreto. Ele não teve depósito legal. Isso eu não sei. Eu pergunto, por que não teve depósito legal? Não sei. Porque ele já tinha publicado na Revista Espírita. Tá, entendi. Então, não era texto inédito. O depósito legal foi feito da Revista Espírita, não era necessário fazer um depósito legal entendi. do Caracteres, porque é só um livreto de um assunto já publicado e que foi aceito sem censura. Sim, tá bom. Entendeu? Tem várias obras que é assim. Tem algumas obras que são assim, mas são publicações são trechos dele. que estão na Revista Espírita, ele pega e lança num livreto depois. Precisa fazer depósito legal? Não. Não. Porque é uma edição já que está em voga. Que está na Revista Espírita. Perfeito. Na Revista Espírita já foi feito o depósito legal, já foi feito todos os trâmites legais. Então, ele não precisava publicar, fazer depósito legal de obra já publicada. Sim. Aí eles vão falar, mas os Caracteres também não teve depósito legal. Aí eu perguntei por quê, mas o texto era inédito? Não, está na Revista Espírita. Precisa fazer. Ok. Quem é o próximo a ler, né? A gente continuar. Só fiz uma observação. Onde parou? É necessário deixar? É isso aí que parou? Então, vou ler um pouco. É necessário deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez aos olhos do público. Não retirar nada das ideias, repito, mas somente podar aqui e ali desenvolvimentos que não acrescentam nada à clareza. Você será mais conciso, sem dúvida, mas igualmente compreensível, além de ganhar espaço que poderá usar para acrescentar elementos novos e urgentes. Kardec acreditava que a terceira e quarta edições demorariam mais a esgotar, mas estava preocupado em não ter tempo disponível para terminar logo a incumbência, pois não poderia haver lacuna entre as edições que deixassem os leitores sem exemplares disponíveis para sua aquisição. Por isso, perguntou ao espírito: a vinda tão rápida até agora provavelmente se acalmará. É o efeito do primeiro momento. Eu acredito, então, que a terceira e a quarta edições demorarão mais para esgotar. Entretanto, como é necessário um certo tempo para a revisão e a reimpressão, é importante não ser pego desprevenido. Poderia me dizer, então, quanto tempo
aproximadamente eu terei para agir? E o Espírito respondeu, reafirmando a importância dos fundamentais conceitos doutrinários novos que a obra trazia. Você deve esperar um esgotamento rápido. Quando lhe dissemos que esse livro seria um sucesso, entre os seus sucessos, queríamos dizer tanto sucesso filosófico quanto material. Como você pode ver, tínhamos razão em nossas previsões. Esteja sempre pronto, será mais rápido do que você pensa. Mas havia outras prioridades em sua agenda além dessa, como explicam os espíritos concluindo. Sobretudo, não se apresse demais. Apesar da contradição aparente das minhas palavras, você, sem dúvida, me compreende. Comece a trabalhar imediatamente, mas não de forma exagerada. Não se apresse. Manuscritos. Ai, ai. Em algumas outras mensagens esporádicas, Kardec toca no assunto da revisão de suas obras entre julho e setembro de 1868. No dia 25 de setembro, tem uma nota aqui, 39, o manuscrito do Canuto, 1868, 925 AKD01. Enviou uma carta a um intermediário. No corpo da carta, Kardec não menciona o nome do destinatário. Interessado na tradução de suas obras pelo senhor Baider para o alemão. Anteriormente, o Livro dos Espíritos já tinha sido traduzido por Constantin Galliès, um belga que vivia como professor de francês em Viena. Kardec comenta em sua carta que, curiosamente, escreveu em terceira pessoa como se fosse seu secretário. 41. Sabemos que o autor da carta é Allan Kardec pela identificação de sua letra. Nesse período, isso ocorre algumas vezes entre seus manuscritos. Redigir a carta como se fosse um secretário e não ele próprio. Talvez o motivo fosse não se alongar nas respostas em virtude dos sofrimentos pelos quais passava. Essa carta assim se inicia. Como o senhor Allan Kardec não está em Paris nesse momento, eu precisei enviar a ele a sua carta, o que impediu de responder imediatamente, como o senhor havia desejado. Ademais, como ele passa por muito sofrimento, não se pode lhe responder, razão pelo qual ele me encarrega de substituí-lo. A obra mais importante a ser traduzida e aquela que faria agora o maior sucesso na Alemanha é a Gênese. É também aquela pela qual ele deseja que se comece e para tal ele dá um bom grado a permissão ao Sr. Baider sob a condição de entrega de 50 exemplares. Em seguida, informa que estava trabalhando nas provas de revisão da obra, mas que o trabalho ainda estava pela metade, e o céu e o inferno também aguardavam. Essa obra está, nesse momento, na reimpressão, com correções e acréscimos importantes. É sobre essa nova edição que ele deseja que a tradução seja feita. Consequentemente, ele lhe enviará folhas à medida que forem impressas. Já existe cerca de metade delas. O céu e o inferno vai igualmente ser reimpresso com correções. Não está inteiramente pronto para o Evangelho, mas, repito, é útil, no interesse da causa, começar pela Gênese, da qual eu posso lhe enviar as primeiras folhas em poucos dias. Todavia, essa tradução da obra para o alemão por Baider
nunca ocorreu. No mês seguinte, no dia 13 de outubro de 1868, é o documento aqui de Carnuto, 1860, número, né? 1868, 1013, AKD 01. Kardec escreveu ao seu amigo Michael Bonamy, juiz de instrução em Villeneuve-sur-Lot. Quando a publicação de sua obra A Razão e o Espiritismo, o professor ajudou no processo de revisão e impressão que ocorreu em Paris. Agora o juiz preparava a publicação de seu novo livro, Memórias de um Espírita, tendo enviado o manuscrito para sua apreciação. Desta vez, porém, Kardec não tinha tempo algum para ajudá-lo. Não estava nem mesmo dando conta das suas. Precisava estabelecer as prioridades. Estou bastante envergonhado pelo atraso que tive em lhe escrever e, porém, eu lhe asseguro, não há de minha parte nem negligência, nem desconsideração. Mas, como suas cartas estavam entre as quais eu me reservo a responder pessoalmente, separadas com boa intenção, e como elas se acumulam sem cessar pela sobrecarga de trabalhos urgentes, eu postergo a cada dia a resposta quando o atraso frequentemente se estende além de minhas previsões. Estou realmente contrariado com isso, mas o dia só tem 24 horas. Em seguida, coloca o amigo a par de sofrimentos que estava enfrentando e, consequentemente, exígua a jornada de trabalho. Devo ao excesso de trabalho uma doença de certa gravidade que se tornou crônica e cujo único remédio seria um repouso que não posso fazer. Além disso, passei um péssimo verão, o que me atrasou em muitas coisas, pois fui forçado a não trabalhar 18 a 20 horas por dia, como eu fazia anteriormente. Segundo os conselhos reiterados dos espíritos, eu precisei, até nova ordem, suspender todo o trabalho, além do estritamente necessário, que, por si só, já é considerável, sob pena de acidentes graves que poderiam me surpreender e comprometer o que me resta a fazer para terminar minha tarefa. Era necessário priorizar as tarefas absolutamente necessárias para a continuidade da elaboração do Espiritismo. Então, Kardec precisou suspender todo o trabalho além do estritamente necessário. Outras questões ainda mais importantes atraíram a sua atenção. Uma delas era a publicação de suas obras sob o seu controle para produzir edições populares mais acessíveis ao grande público. E a constituição futura do Espiritismo, prevendo seu afastamento, sem perder os importantes valores de seus métodos de trabalho. Entre seus afazeres, havia ainda a revista mensal, correspondência, análise de mensagem. O que foi? Amigo, você está com o microfone aberto. Já fui lá atender a mulher, já voltei, desculpe. Análise de mensagens, arquivos e muito mais. Kardec sabia que sua fase solitária chegaria ao fim e precisava dedicar-se integralmente ao trabalho de reestruturação do Espiritismo. Todo o tempo e dedicação do fundador estavam concentrados em estruturar a continuidade de seus trabalhos para que a doutrina espírita mantivesse sua condição progressiva pelos ensinamentos dos espíritos. Envolvido nesse projeto da sucessão do Espiritismo para uma estrutura coletiva, Allan Kardec
Para não deixar falha quanto à disponibilidade de sua obra A Gênese, pede à editora Locrais mais uma tiragem, pois a primeira, com suas 3 primeiras edições, havia se esgotado. Pediram agora 2.000 exemplares para essa 4ª edição. Tem aqui uma notinha. Considerando a tiragem de 2.000 exemplares requerida até 4 de fevereiro, como o costume das edições era de 1.000 exemplares, é provável que Kardec estivesse prevendo a necessidade de requerer 2 delas com o mesmo conteúdo da primeira. Em vida, porém, distribuiu apenas a 4ª. Em sendo nova tiragem, foi necessária uma nova declaração de impressão ao Ministério do Interior, datada de 4 de fevereiro de 1869. Não houve depósito, pois o conteúdo era idêntico ao da primeira edição. Por fim, ainda conforme o costume da época, Kardec pediu autorização para imprimir mais 2.000 exemplares de O Livro dos Espíritos, tendo a 16ª edição sido a última que lançou em vida. Ao final desse mesmo mês de março de 1869, quando se encerrava o contrato de locação do imóvel da passagem Saint-Anne, Kardec já se preparava para inaugurar em novo endereço, na Rua de Lille, 7, a Livraria Espírita, uma instituição sem fins lucrativos que serviria para a simples venda dos livros do Espiritismo. Alguém pode continuar? Ou vai falar alguma coisa? Eu posso continuar, se ninguém for falar nada. Continuo. A luta final de Rivail e Gabi na defesa da doutrina. Há um fato histórico muito pouco conhecido da historiografia espírita, que foi o violento abalo da saúde de Rivail, ocorrido no dia 31 de janeiro de 1865, com graves e permanentes consequências, não só em seu cotidiano, como também no ritmo de seu trabalho. A causa foi a fadiga, excesso de trabalho, um abalo de graves proporções que, usando termos de sua época, Kardec afirmou tratar-se de um reumatismo do coração e pulmões. Poderíamos cogitar um ataque cardíaco. Numa carta enviada a Madame Bourdin-Grandpré, que pesquisava as curas espirituais em Genebra, em busca de ajuda para a melhora de sua saúde, ele mesmo o descreveu. Desde a grande doença que sofri em 1865, causada pelo reumatismo em meu coração e nos pulmões, o lado esquerdo de meu peito permaneceu inchado. E assim que ando, experimento dor e sufocamento que me forçam a parar. Desse modo, toda a máquina está emperrada, exceto a cabeça, que está sempre livre, o que é fundamental para mim, pois é a minha ferramenta de trabalho. Manuscrito do Sedor Canuto, número 1865, 4 de 6, AKD 01. Rivail poderia ter morrido naquele dia. Os médicos e os espíritos amigos determinaram absoluto repouso. As atividades da sociedade foram suspensas, até mesmo dificuldades financeiras o casal Rivail passou. Vale lembrar que Amélie também enfrentava, desde décadas, sequelas de um acidente que sofreu na juventude. Talvez estivessem enfrentando o mais difícil embate em suas vidas. Quanto ao desenvolvimento do Espiritismo, esse momento crítico coincidiu com o surgimento de uma oposição aos planos revolucionários da moral autônoma do Espiritismo, por indivíduos que se infiltraram no movimento espírita. Inicialmente, os advogados Bustan e Pesani, amigos pessoais, por um devaneio provocado por inimigos invisíveis,
que os envolveram num processo obsessivo. Passaram a combater a missão de Allan Kardec, dizendo-se eles mesmos os messias que deveriam substituir o mestre em sua tarefa. Eles se tornariam somente seitas, desvios sem importância, perdidos em suas próprias falsas ideias, mergulhadas na heteronomia do velho mundo. Mas o plano era ainda pior. Pessoas próximas a Kardec, participantes da sociedade parisiense, como Dalmambel, o vice-presidente, e médiuns que o acompanhavam de longa data, como Deslians e Lemarie, seriam tocados pela ambição, pelo orgulho, pela secreta vontade de ter destaque, fama. Esses se perderam, abriram espaço para Rustam, acabaram por trair a causa, colocando muitos espíritas da época em dúvida. Esses traidores da causa maior, possivelmente inconscientes quanto à extensão do estrago para o qual estavam servindo, foram como marionetes dos inimigos invisíveis que sabiam muito claramente seu objetivo, que era atrasar a revolução moral proporcionada pelo espiritismo diante do despertar do mundo novo. 10 meses antes de sua desencarnação, a doença continuava a incomodar Kardec, produzindo recaídas. O espírito do Dr. Vignal, numa mensagem de 23 de maio de 1868, orientou o professor, recomendando repouso. Quando está no estado de excitação nervosa, que precede a crise nevrálgica, você precisa de uma absoluta calma e paz de espírito. Infelizmente, esses últimos dias, e ontem especialmente, você estava agitado, preocupado, cansado, sem tempo para descansar um pouco. É isso que explica a violência da crise que você teve que suportar. Manuscrito Sedor Kemp, 1868, dia 23/5. Ao mesmo tempo que o casal Rivail cuidava da saúde, ele preparava a fase conclusiva do espiritismo. Enquanto o caminho final de sua missão se ampliava e tomava contornos sólidos, também se desenhavam os caminhos inóbeis do desvio, que culminariam com a derrocada de grande parte do movimento espírita após a morte do fundador. Amélie, apesar dos amigos próximos e fundamentais pioneiros que a socorreram, como Bert Froto, a família Delany, o importante jovem... Desculpa, passar um carro com música. O importante jovem Leon Diniz, o médium cientista Flammarion, o casal educador Rossen e tantos outros. Apesar dos amigos, repito, os inimigos se uniram para dar um verdadeiro golpe nos planos futuros de Kardec, aproveitando-se da simplicidade de sua septuagenária esposa, quanto às coisas do mundo. Uma extraordinária senhora, lapidada em sua alma para o verdadeiro, o bom e o belo. Arte, benemerência e educação, trabalho incessante e sobriedade nos costumes da vida eram preocupações diárias de cercaram-na tubarões, mestres leoninos dos manejos financeiros e administrativos. Soldaram a doce Gabi como um falso canto da sereia, dizendo que iriam promover as obras de seu marido para as massas.
Seus contratos fraudulentos tinham um só objetivo, terrível propósito: tomar de suas mãos a herança bendita do espiritismo. Nossa, que relato sério, né? Assim, importante para a história, né? Para a gente ver como que foi difícil esse momento para ela, né? Porque ela estava envolvida no estudo, a doença, a questão financeira e pessoas que ela confiava, que estavam próximas, e, na verdade, né, como tem esse último parágrafo, cercaram tubarões, mestres leoninos dos manejos financeiros e administrativos. Foram convencendo, né, adocicando e, ao mesmo tempo, traindo. Né? Essa parte aqui é bem séria e triste até. Janete. Oi. Janete, você incorporou, né? Quem lê explica. Não, mas eu não vou ler mais. Tá ótimo. De hoje em diante, viu, Ju? A gente sai fora, não precisa nem mais vir. Não, esse trechinho, porque eu acabei me envolvendo um pouco nela aqui nessa. Eu gosto muito de ler as coisas que falam sobre a Meli, e eu me ofereci para ler, mas nem achei que esse trecho seria um trecho sobre né, nessa emoção aqui que eu senti. Achei bem interessante. O Satiro, nessa literatura assim que eu já comecei, a gente está lendo, né? Vocês estão nos conduzindo também a ler outras coisas. Ninguém faz referência nessa pesquisa à família Dufaux, né? Uma vez eu fiz uma pesquisinha aí para dar uma aula e parece que o primeiro aluguel do prédio novo onde eles mudaram, a Sociedade Espírita, foi pago pelo pai da irmã Dufaux. E eles não aparecem. Não aparecem de fato ou houve algum problema com eles? Eu não sei responder essa, não. Sabe, Conde? Sabe responder essa pergunta? Essa dúvida? Também não. Então... tá bom. Obrigada. Janete vai continuar explicando. Alguém lê e a Janete explica, por favor. Não precisa... Quem for ler não precisa explicar, não. A Janete já vai explicar tudo agora. Bem bonitinho, viu, Janete? Né? Agora começa a parte que eu gosto. Que eu já estudei um monte aqui. Eu e o Arthur, pelo menos. Né? Tá, posso ler? Quer que eu leia? Então, já que o Satiro gosta... Não, eu vou comentar só. Eu vou comentar. O Satiro comenta. Não, eu vou comentando aí. Eu e a Janete vamos comentar. A Cecília disse que vai ler, né, Cecília? Não tem mais pessoas para ler. Eu vou tirar o lugar dela. Eu leio. Eu vou lendo devagarzinho. Eu leio. Eu vou tirar a oportunidade do outro. Carmen falou que ia ler. Então, tá bom. Pode ler, Carmen. A transição para a fase de direção coletiva. O professor Rivaio estava cuidando do dia a dia do movimento espírita com outros olhos. A base conceitual que formaria o ABC da doutrina estava formada. A visão psicológica da moral humana, fundada no ato do dever, revolucionava o entendimento comum para melhor, trazendo ideias de liberdade, valorização do ser, solidariedade e caridade desinteressada. Costuma-se pensar em moral como o ditar de regras, a obediência passiva, o aceitar sem pensar. Os espíritos superiores estavam apontando outro caminho para libertar as massas, agir por compreensão, escolher pelo bem comum, fugir da armadilha, das recompensas e castigos, que só existem para o condicionamento dos animais. Fase importante para a formação das almas.
mas desde sua simplicidade ignorante, a alma humana precisa voluntariamente conduzir-se pela escolha de seus próprios passos, dominando pouco a pouco a sua vontade esclarecida pela inteligência e iluminada pela intuição. Em seu ritmo, Rivaio já viu o cume da montanha conceitual que escalava. Como enxergava mais longe que todos à sua volta, pois se apoiava nos ombros de gigantes da espiritualidade, além de compreender claramente a fase final da sua missão, vivenciava a fase final que sua missão vivenciava, já tomava conta dos preparativos da fase seguinte do espiritismo. Hippolyte Rivaio era um homem raro com qualidades únicas, completamente desprendido de interesses materiais. Tinha sua mente na esfera da sabedoria e os pés no chão. A sua alma estava bastante apropriada para a tarefa a se cumprir. O espiritismo, no período inicial da sua fundação, precisava necessariamente ser conduzido por um só. Era a fase da elaboração. Todavia, a sua continuidade precisava tornar-se coletiva. Deveria haver uma transição entre a dedicação missionária de um só para o trabalho em grupo. Mas essa fase de direção coletiva não seria fácil, nem sem embates, pois no estágio evolutivo de nosso mundo, ainda há, na espreita de qualquer atividade, a ambição humana. Não se pode negligenciar esta questão. Não foi à toa que Jesus se cercou de pessoas simples e nunca amontoou bens à sua volta. Há um simplificado profundo neste fato. Como o doce das flores atrai insetos, o acúmulo de valores concentra o interesse derivado da vaidade e do apego próprio das almas imperfeitas. O espiritismo, como revivência esclarecida do cristianismo legítimo e original de Jesus, tende a passar por escolhos e enfrentamentos semelhantes. As dificuldades que marcaram a biografia de Kardec, de forma alguma, representam falhas ou negligências dos amigos espirituais que cuidavam do nascimento do espiritismo. Essa obra tem seu lado humano, dependente das coisas deste mundo, e os espíritos não podem interferir diretamente, pois essa teoria é demasiadamente humana. Jesus precisaria ser levado à cruz? Não necessariamente. Foi o desenrolar dos interesses envolvidos, o pensar coletivo das massas. No caso de Kardec, a causa era grande, gigantesca, movimentava a união de espíritos de grande sabedoria, mas entre os homens era uma semente frágil, protegida, mas fragilizada, que não seria jamais esmagada, mas enfrentaria um terreno duro e pedregoso, que poderia, como ocorreu, adiar os seus frutos. Toda grande transformação enfrenta enormes resistências. Como vamos ver, havia planos cuidadosamente elaborados por Allan Kardec, inspirado pelo Espírito da Verdade, entre outros, para estabelecer a doutrina em trilhos produtivos e duradouros. Planos fundamentados em escolhas protegidas pela coletividade, de modo que os indivíduos debatessem entre si sem que o poder de um só interferisse na decisão. A atividade colegiada foi a proposta encontrada por Rivaio para estruturar o espiritismo em sua nova fase. Essa condição só é possível quando se deixa de lado as questões de personalidade. As imperfeições individuais se atenuam pela soma dos valores dentro de uma coletividade coesa. É isso aí. Esse trecho a gente discutiu bastante, pelo menos eu e o Arthur, né? Lá no começo do EPT, no final do ano passado. Assim que o livro saiu, a gente foi estudar. Porque a gente está... O Arthur trabalha, quem não conhece ele está na nossa área de administração, né? Junto com, agora, quem ajuda a gente bastante, também está se enfronhando nisso,
é a Sueli, né? Nossa advogada. E aí tem coisas interessantes já no começo aqui, né? Lá bem no começo, a gente já debateu que é a questão do conceito moral, né? Que está envolvido, né? Que a gente tem que... As pessoas acreditam que a moral é algo que dita regras para que a gente faça as coisas, né? E essa não é a moral que a gente estuda no Espiritismo, né? Então, quando você pensa na fase coletiva, que Kardec pensou, ele pensa na outra regra, né? Ele pensa que no finalzinho que ele fala, né? Primeiro, cadê? Costuma-se pensar em moral como o ditar de regras, a obediência passiva, o aceitar sem pensar. Os espíritos superiores estavam apontando outro caminho para libertar as massas. Que outro caminho era esse? A própria unidade de princípios, que diz uma forma de agir e constrói uma moral diferente. A teoria moral autônoma. Entendeu? Então, assim, a gente teve uma visão, naquele momento, clara de que o que a gente pretendia que era uma coisa que para a gente seria uma inovação administrativa, na verdade, era uma oportunidade para todos aqueles que participam do EPT, vocês todos, né? Pudessem exercitar, ter um local onde vocês pudessem exercitar a unidade de princípios. Porque, na verdade, é isso que ele diz aqui. Essa moral que a gente está estudando na unidade de princípios, onde é que ela seria exercitada? Dentro da unidade de organização, que essa direção coletiva seria. Então, a própria forma da gente estar buscando estudar, onde você não tem quem guia os estudos, né? E a gente está cada vez mais satisfeito, que está todo mundo estudando, contribuindo, buscando e aprendendo junto, de uma forma, de diferentes maneiras, cada um do seu jeito, na sua velocidade. Então, o próprio estudo nosso já é isso. Mas a gente está tentando organizar o EPT, né? A gente tem já uma proposta que a gente construiu, mas já tem discutido. No site está explicado ela, né? Aonde você não vai ter um presidente, um diretor, nós não temos diretor de área, né? Por exemplo, a gente tem 5 ou 6 áreas, né, Ju? Então, tem uma área de estudo e pesquisa, que todo mundo que quer atuar em estudo e pesquisa está nessa área. Tem uma área de comunicação e marketing, que todo mundo que quer atuar com comunicação e marketing está nessa área. Não existe um diretor de área, um gerente, não existe isso. As pessoas vão fazendo aquilo que elas querem fazer e vão propondo e vão pedindo ajuda no que elas precisam, e no que elas não precisam, elas vão fazendo e vão comunicando, né? E a gente vai comunicando, dizendo, a gente está indo nessa direção, vamos indo. Ou seja, a colaboração ela é espontânea. Se você parar para ver essa forma de trabalhar, a gente não tem outro lugar para praticar. Não existe. Você, quem é o dono do EPT? Não tem dono. Vai haver um dono? Vai haver um dono formal, e que a gente até já pensou na solução. A gente vai, a cada X anos ou meses, a gente vai discutir com o grupo todo, a gente vai mudar toda a diretoria, toda a presidência, vice-presidência por completo, para mostrar que não existe isso. Então, quem for nomeado presidente vai assinar aquilo que o grupo quiser, e não aquilo que ele acha que é certo. Entendeu? A gente está partindo para essa premissa, essa forma daí. É uma forma que a gente nunca trabalhou, né? Quer dizer, eu nunca trabalhei assim, eu não conheço ninguém que trabalhou dessa maneira. Né? Que a gente vai ver aqui que a organização de Kardec ela é completamente baseada na forma como você age na unidade moral, acreditando nas pessoas, nas suas capacidades, nas suas iniciativas, inclusive. E se tal pessoa que se propôs a fazer não fizer? Não fez. Vai demorar para acontecer. Tão simples quanto isso, entendeu? Não tem outro caminho para você fazer isso daí. Ninguém vai mandar ninguém. Né? Ninguém vai chegar e falar, você tem que fazer tal coisa.
Não, a pessoa se voluntaria e vai lá e pede ajuda e chama as pessoas, convida, quem quiser se integra e ajuda, quem quiser sai na metade, quem quiser não vai, não comparece na primeira reunião, cada um faz a sua parte. Enquanto isso, aqueles que querem vão tocando, né? Vão fazendo. Então, hoje, quem está atuando no EPT, só para dar o alerta para vocês, está buscando já atuar dentro, praticando a unidade de princípios que Kardec mostrou. Né? Então, esse é um primeiro alerta, é um primeiro toque para vocês, assim, aonde a unidade de organização, na minha cabeça, era uma forma que já estava acontecendo com Kardec e os colaboradores dele, e que ele ia formalizar essa forma de organizar o movimento espírita. Por isso que aí a direção ia ser coletiva. Acabou Kardec sozinho. Kardec era mais um membro, ele não seria nem presidente, ele seria mais um membro que estaria ali. E aí, o que isso faz? Isso previne aquilo que ele fala aqui, né? Que as pessoas tenham vaidade, tenham interesse, saiam dizendo que foi ela que fez, que foi ela que... Não foi, todo mundo junto fez. Né? Então, aqui a gente tem umas 50 páginas falando sobre isso, tá? Sobre direção coletiva. Foi aqui que a gente estudou boa parte do material e no anexo. Tem um anexo que mostra a proposta de Kardec do contrato social que ele montaria para o Espiritismo, que é bem interessante. Mais adiante, que ele fala da fase da elaboração, ou seja, mas essa fase de direção coletiva não seria fácil, realmente não é, nem sem embates, pois no estágio evolutivo de nosso mundo ainda há na espreita de qualquer atividade a ambição humana. Não se pode negligenciar essa questão. Aí a gente está lutando contra os nossos próprios demônios. Né? Quer dizer, e eu acho interessante, a gente achou interessante, é que ele coloca, inclusive, Jesus, né? Aqui, ele coloca bem claramente o que Jesus fez, ou o que ele não fez. Jesus não criou uma organização. Jesus não criou nada. Por quê? Porque como é que você vai criar uma organização que manda nos outros se o que ele está ensinando é a moral de liberdade total? Pensem sobre isso. Por que Jesus criaria uma igreja, uma instituição, se a moral que ele ensina é uma moral de liberdade? Cada um de nós é livre. Já começa aí o pensamento para vocês se avaliarem, entendeu? Como ele que exerceu essa moral, como é que ele viveu essa moral, inclusive não agindo em certos sentidos, né? Obviamente que não havia também uma preparação naquela época para isso, né? As instituições eram poucas e muito grandes, né? Muito importantes. Ô, Sati. Oi. Pode falar, depois eu falo. Não, eu estou seguindo aqui. Essa questão da direção coletiva de Jesus, né? Você não seria, por exemplo, hoje essa direção coletiva é difícil até Kardec. hoje sobre de a Kardec. Direção coletiva é de Kardec. De Kardec, ok. Que é difícil até hoje. Aí eu remeti para as casas espíritas, tá? E aí você falou de Jesus, né? Que ele trouxe à tona Jesus, né? Que se cercou de pessoas simples. Mas Jesus era um líder nato. Hoje o que nos falta é liderança, é essa imagem do líder que acho que o ser humano ainda necessita, não é? Não. Não. Jesus era um líder nato, mas não no sentido do líder nato que as empresas têm hoje e que a gente está acostumado a falar nesse tempo. Então, deixa eu ressignificar isso daí. Essa naturalidade com que ele conduzia as pessoas, na verdade, ele não levava as pessoas seguiam ele por opção própria. Ele não ditou nenhuma regra. Moral. Ele, em nenhum momento, ele falou assim, para me seguir, você tem que fazer isso. Ele nunca falou isso. Percebe a diferença, entendeu? Então, hoje, os nossos líderes têm o papel de dizer qual é o norte que nós vamos seguir. Jesus não falou isso em nenhum momento. Ele nunca apresentou um norte. Ele deixa a escolha para você. Olha como a diferença é brutal.
Se fosse assim, ele fala, vou criar aqui um grupo, vou deixar para vocês para onde é que a gente vai. E vocês saiam dizendo para as pessoas para onde é que elas vão. E aí ia ter regras. Começariam as regras. E ele não deixou nenhuma regra, em lugar nenhum. É uma outra visão que a gente tem quando a gente estuda Kardec aqui, fala, poxa, a moral, né, que Jesus praticou com a gente e que o Espiritismo trouxe para a gente, está nos ensinando que a moral autônoma, ela é realmente autônoma, não tem ninguém, eu não vou criar uma igreja, uma empresa, para poder dizer para vocês o que você tem que fazer. Mas eu acho alguma coisa, ótimo, o que você acha? Conta aí. Não, mas aí, será que isso aqui é o certo? Não sei, a sua ideia é melhor. Vamos em frente. E se for errado, a gente volta. E a gente vai decidir coletivamente. Coloca a tua ideia, que a gente vai debater ela, e vamos ver quem está disposto a fazer, muda completamente o paradigma. Vocês vão ver daqui para frente como as coisas se montam de maneira diferente. Mas é uma utopia. Bom, se tu acredita que montar uma organização dessa maneira é uma utopia, então você acredita que o que Jesus ensinou é uma utopia. Basicamente é isso, porque a moral, por isso que eu chamei a atenção lá no começo, é uma moral diferente. Aí qual é a moral da empresa de hoje? Qualquer organização, escolhe a organização que você quiser. É a moral heterônoma, não é? Vocês percebem isso? Aí o centro espírita é completamente heterônomo. É completamente heterônomo. Ô, Satiro, o colegiado, né, que nós estamos trabalhando em alguns do movimento espírita, não se aproxima, não? Sim, o movimento em colegiado, ele só que você percebe o seguinte, quando o colegiado, eu já trabalhei com colegiado, até em empresas, né, mas quando o colegiado recebe uma instrução para seguir um caminho, ele já não é mais autônomo. Sim. Entendeu? Então, se você parte com um objetivo no colegiado, olha a dificuldade de montar uma organização dessa. Se você parte com um objetivo, né, a não ser que o objetivo tenha sido escolhido pelo próprio colegiado, por quem participa dele. Aí você começa a não ter heteronomia, porque fomos nós que estamos aqui. Agora, se nós estamos aqui, nós somos um colegiado, sei lá, dezenas de pessoas, vamos dizer assim, mas tem mais dezenas de pessoas do lado de fora que não foram convidados para discutir, já voltou a heteronomia. Deu para entender? Entendi. Não é a quantidade de pessoas. Mas nós somos 300 pessoas. Temos que achar uma maneira de nos reunir. E Kardec sugere como fazer isso. Vocês vão ver mais para frente. Como é que ele sugere que se faça isso? Bom, não vou ficar antecipando aqui o que ele vai sugerir para frente, a gente vai ler isso aqui. Acho que quando ele avançar, a gente avançar semana que vem, isso vai ficar bem mais claro. Vai ficar bem mais claro nisso daqui. Né? Não, nós temos mais umas 50, 60 páginas aí. Não só, mais umas 50 páginas. Começa a aprofundar um pouquinho. Aprofundar um pouco na direção coletiva. Já começa a aprofundar. Esse colegiado que está aí no movimento espírita, geralmente ele é reunido para deliberar de uma decisão que veio lá de cima. Isso. Então, isso é heteronomia. Não é uma coisa que sobe, é uma coisa que desce lá de cima para ser referendado pelo colegiado. Esse 95%. Esse ponto é o mais importante. Quem vai deliberar não é quem está em cima. Tá? Então, digamos, o nosso grupo do EPT, a gente tem um comitê. A base. Não é a base. A gente tem um comitê. O que nós vamos fazer é o que quem está embaixo define junto com a gente. Então, é a base. Não é o que nós decidimos. Eu não decido nada. Na medida que o grupo todo fala assim, Satiro, o EPT agora vai para aquela direção. Nós vamos implantar aquela direção. O nosso trabalho é servir a quem está embaixo. Percebe novamente a proximidade com Jesus? O trabalho de Jesus era servir a quem estava com ele. Ele servia... Não era porque ele tinha uma superioridade que ele se colocava como líder. Ele não se colocou como líder nato. Viu, Clarice, como é diferente? A lógica. A gente tem até aquele livro que todo mundo lê, né? Sobre liderança, que fala de Jesus.
Aquela não é uma visão. Eu tive relendo, eu falei, isso aqui não é a visão correta de Jesus. É uma visão heterônoma. Que Jesus não... Aí você relê o livro, eu tenho até de meio digital, ó, que fala sobre a liderança, eu esqueci o nome dele, desse livro, entendeu? Não, aquilo não é Jesus. Jesus não liderava daquela maneira. A moral dele era autônoma, não era heterônoma. Ele não tinha o papel principal de levar as pessoas. Ele servia, no livro fala que ele servia as pessoas, mas coloca isso como um item e não como o ponto central do papel dele como líder. Porque o líder que eles descrevem hoje em dia é um líder que guia pessoas, é mentor, leva as pessoas. Tá? Eu queria falar um pouquinho. Pode falar. Eu não tinha mais nada para completar aqui por enquanto. Fala. Então, Kardec, ele foi convidado a conhecer, né, a manifestação dos espíritos. E daí foi feita uma proposta para ele por amigos e ele aceitou, né? E daí, quando penso eu, né, e pelo que a gente está lendo aqui, quando Kardec ele percebeu que já tinha passado todas as diretrizes e princípios, né, da doutrina dos espíritos, ele percebeu que agora é com as pessoas, e ele percebeu a moral autônoma, né? Ele percebeu isso também. E outra coisa que eu queria falar, o que acontece? Qual é a cultura que a gente tem? É de sempre ter um líder. E se não tiver líder, alguém publicamente fala assim, ó, tal pessoa é representante do espiritismo no Brasil e no mundo. Aí as outras pessoas ouvem e falam assim, nossa, interessante, pode ser, tá, eu aceito. Aí essas pessoas começam a dizer, ó, tal pessoa é representante do espiritismo no Brasil e no mundo. Ela tem autoridade para falar sobre o espiritismo. E daí a pessoa começa a achar que espiritismo é tudo que aquela pessoa está falando, né? Aí acaba que desviam, sai um pouquinho dos livros que Kardec trouxe para nós, né? Então, é essa cultura que a gente precisa mudar, né? E tem muitas empresas que já estão fazendo uma transição de uma cultura heterônoma para uma cultura autônoma. Já existem práticas isoladas que estão surgindo. Então, assim, a gente na Casa Espírita tem que aprender a fazer essa transição aí, né? Assim, na verdade, você percebe quais as personalidades que a gente tem hoje como aceita popularmente no movimento espírita, que é líder, né? Uma pessoa que fala com autoridade sobre o espiritismo. A gente sabe quem são essas pessoas. Mas, ora, penso eu, cabe elas, em algum momento, que tem esse entendimento de autonomia, pegar e falar assim, ó, eu não sou representante do espiritismo, eu não tenho essa autoridade para falar sobre o espiritismo, né? Eu sou uma pessoa falível tanto quanto vocês, né? Então, não deixar essa máscara, né? Vamos dizer assim, servir e falar, nossa, gostei dessa máscara, deixa eu continuar. Porque isso não contribui em nada. E daí, a gente... Mas não é só isso. Existe, Rosângela, é um trabalho individual de cada um. Começa no indivíduo. É um trabalho... Quando a gente fala da questão moral, é o que está aqui na página 111. É o ser humano agir por compreensão e não por condicionamento. Justamente. Enquanto a moral estiver externa a mim e eu ficar esperando algo externo a mim me dizer o que fazer, eu estou agindo por condicionamento. Sim. Para ser um agente moral, segundo o que o Paul Janet diz, eu preciso ter o ato do dever. Eu ser livre, ter o meu ato refletido e fundamentado no bem. Aí eu estou usando as minhas faculdades como uma alma humana. Então, não adianta ficar buscando algo externo a mim. É um processo interno. Sim, e também, se eu quero impor ao outro, é uma coisa... Eu estou agindo por coerção física ou psicológica, emocional, e não é... Ou legal, né? Ou legal. No caso, eu sou o presidente, vai ser dessa maneira. Entendeu? Aí, esse é o fundamento da moral autônoma, né? A moral do dever, livre, escolhido, refletido e não imposto. Que é como Kardec vai trabalhar lá na revista o período psicológico. Não é mais por imposição,
e sim por compreensão. E o indivíduo precisa compreender. E aí ele escolhe. É isso aí. Né? Então, a sua inteligência participação livre. começa com compreensão. Com participação, compreensão, colaboração, cooperação é a palavra certa aí. Você parar de competir por ser melhor ou fazer melhor que os outros e fazer o seu melhor porque você sabe fazer aquilo. Aí o que você não sabe, outra pessoa sabe. E se ninguém souber, a gente vai atrás de alguém que sabe e vai contratar o serviço dela. Não somos nós. Tem que entendeu? sempre dar a chance para outro, né? Não pode... Só aquele grupo é que sabe fazer, os outros não sabem. Não, tem que dar chance. Como você vai saber se ele sabe fazer? E se ele não fizer do seu jeito, ele vai fazer do jeito dele. E é uma coisa diferente, é uma ideia diferente. E a ideia diferente contribui, né? É por aí. Você está indo no caminho certo. Aí você começa a perceber a dificuldade. Eu estou chamando a atenção disso porque... Mas é por causa dessa cultura que a gente está... Mas é isso mesmo. O que eu estou falando é o seguinte. Se você quer colocar em prática a parte da unidade de princípios, esse é um tipo de desafio que você vai encontrar. Começa, por exemplo, uma vez a gente teve uma discussão, né, acho que foi no grupo da autonomia, Ju, que a gente começou a falar sobre educação de filhos. Como é que você vai educar seu filho? Você vai dizer para ele o que ele tem que fazer a vida inteira? Você vai ficar ensinando ele que só pode fazer o que você manda? Isso é autonomia? É uma determinada idade na infância. Pois é, mas aí... não. Quando é que apaga, quando é que acaba e quando é que não acaba? Então, em todos os lugares da sociedade que você for, você vai ver uma visão heterônoma de poder, de eu sou o pai, eu sou o maior, eu sou o poderoso, eu sou o chefe, eu sou o presidente, eu sou o que sabe mais. E todos vocês têm que me seguir. Isso puxa para que lado? Para o lado da vaidade. Eu educo muito bem meus filhos. Meus filhos são... Eu travo uma briga comigo mesma. Todos os dias. É o que a Ju falou. A briga começa... Quando você fala de moral autônoma, você não está falando de alguém te dizer que você já é uma pessoa que está na moral autônoma. Você está falando de você mudar o seu jeito para a moral autônoma. Então, onde é que eu mudo isso? Em tudo. A unidade de princípios vai em todos os lugares. Vai na forma que você se relaciona com todo mundo, em todos os grupos sociais que você vive, em toda a sociedade. Isso é a unidade de princípio. Se você, vocês estão entendendo ainda o que é. Mas é isso a unidade de princípio. Quando você estudar toda a obra de Kardec, somente o Céu e o Inferno e a Gênese, você vai começar a perceber a moral autônoma. No curso do Espiritualismo Racional, vocês vão ter uma bela visão sobre isso. O que é o ato do dever, né? Quer dizer, aí você começa, mas eu vou fazer isso em tudo? Claro que não vai, a gente é imperfeito e nós não vamos morrer nessa vida com moral autônoma na veia, não é bem assim. Muita calma nessa vida. Muita calma nessa vida. Nessa vida, compreenda para poder mudar. Então, mas a gente aprofunda semana que vem, gente. Vamos finalizar, que o pessoal tá saindo, para a gente não passar muito do tempo. Quem quer fazer a nossa prece? Para a gente finalizar. Deixa o Alisson fazer, que ele está com vontade ali. Eu estou vendo que ele está com vontade de fazer, o Alisson. O Mineiro está com vontade de fazer ali. Fala aí. Eu não faço prece, não. Não faz? Não. Então tá bom. Vamos achar outro candidato aí. Eu vou dar preferência para os que estão com a cara escondida, então, né? Vamos escolher alguém que está com a cara escondida aí. Vamos lá. O Rolim quer fazer. Hein? Quem quer? O Rolim. Ah, então o Rolim faz, tá bom. Saíram bem os outros. O Rolim. Então vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração. Agradecemos, Senhor, as luzes que nos concedeste e pedimos que essas lições se gravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam provenientes a tantos outros espíritos que compareceram a esta reunião, encarnados ou desencarnados. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre, assim seja. Assim seja.